Quer aprender como calcular a capital em juros simples? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, eu sou Antônio Pedrosa, sejam todos muito bem-vindos ao Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos de economia e finanças que irão te ajudar na formação financeira básica. Vamos lá? Para responder esta pergunta, dividimos em duas videoaulas. Na primeira videoaula, que é esta, trataremos das fórmulas principal e secundárias e, em seguida, outras aplicações. Na segunda videoaula, trataremos das mudanças na unidade de tempo, um assunto muito importante dentro da matemática financeira. Vamos começar? Bom, para calcular a capital em juros simples, temos basicamente três fórmulas. Eu estou chamando aqui de fórmula principal e as outras duas de fórmulas secundárias. Todas as três fórmulas, elas são derivadas. Veja que essa fórmula que eu estou chamando de principal, capital é igual a montante sobre 1 mais IN, ela é derivada da fórmula principal do montante. Se você ainda não assistiu essa videoaula, vou deixar o link para que você possa acompanhar melhor o nosso raciocínio. Então, o montante é igual a capital vezes 1 mais IN. Essa é a fórmula principal do montante. E a fórmula principal do capital ela é derivada dessa fórmula aqui. Veja que o capital ele está aqui multiplicando por 1 mais IN. E em seguida a gente isola o capital levando esse fator que está dentro do parênteses para a divisão do montante. Está vendo aqui? Ó? Capital é igual a montante sobre 1 mais IN. Tá certo? Então, a fórmula principal do capital, novamente, é a derivação da fórmula principal do montante. Vamos a essa outra fórmula secundária. Veja que ela também é uma derivação, que a fórmula principal dos juros é essa daqui. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Também temos uma videoaula explicando com mais detalhes. Você também pode acompanhar. Vou deixar na descrição desta videoaula. Como que a gente faz aqui? A gente isola o capital. Olha só, capital é igual, os juros permanece depois da igualdade, ele fica aqui. E o IN, que está multiplicando pelo C, ele vai passar dividindo. Veja que ele está aqui embaixo dividindo. Tá bom? Fórmula secundária também. Outra fórmula secundária, ela se originou da fórmula do montante, que é igual a capital mais os juros. Né? Então, o capital a gente isola novamente e passa os juros para o segundo membro e ele fica negativo. Portanto, a fórmula é capital igual a montante menos juros. Aqui embaixo segue as terminologias. Sempre gosto de destacar que você pode usar tanto a letra C como o PV, tá certo? O M ou o FV. Isso depende da fonte, né, que você está estudando. A taxa de juros é o I, cuidado para não confundir com o J, né? O J ele é o valor dos juros e o Izinho ele vai ser representado por porcentagem, que é a taxa de juros. O N pequeno, o N minúsculo, ele representa o número de períodos, o prazo que é dado nas questões. Vamos ao primeiro enunciado. Um capital aplicado por 10 meses, a juros simples de 2,5% ao mês, gerou um montante de 3.000. Qual o valor desse capital? Vamos aos dados. Ele dá um montante aqui de 3.000. Esse capital que a gente ainda não sabe qual é, ele vai ficar durante 10 meses aplicado a uma taxa de 2,5% ao mês. E aí ele pede para que a gente calcule o valor do capital. Bom, vocês viram que nós temos três fórmulas. Qual fórmula nós vamos utilizar? É aquela que se adequa aos dados que nós temos. Então, a que mais se adequa é essa fórmula aqui. Ó. Capital igual a um montante sobre 1 mais IN. Por quê? A gente tem um montante, 3.000. 1 é da fórmula, a gente repete, mais também é da fórmula. I, que é 0,025. Como foi que a gente chegou nele? 2,5% é a mesma coisa que 2,5 por 100. E dividindo isso aqui, chegamos a 0,025. Lembrem-se que não utilizamos a porcentagem dentro da fórmula, né? A gente traz ele aqui, a gente transforma a porcentagem em uma decimal. Vezes 10, que é o número de tempo, número de períodos, né? Que vai ficar aplicado esse capital. Então, na matemática, a gente primeiro vai multiplicar. Então, 10 vezes 0,025, vai correr um zero aqui para a direita, então vai ficar 0,25 mais 1, que vai dar 1,25 aqui no denominador. 3.000 dividido por 1,25, 2.400. Tá aí, esse é o capital, né? Se a gente aplicar 2.400 durante 10 meses, a uma taxa de 2,5%,
ele irá produzir um montante de 3.000. Gosto sempre de apresentar para vocês o diagrama do fluxo de caixa, né? Porque é muito importante para a gente, não só em juros simples, em juros compostos, mas para toda a sua progressão na formação financeira. A setinha para baixo ele indica o investimento, né? Seria o capital 2.400. Até então a gente não sabia, descobrimos usando essa fórmula aqui, né? Capital igual a montante sobre 1 mais IN. Bom, esse valor ficaria aplicado durante 10 meses a uma taxa de 2,5% ao mês, que produziria um montante. Só que a pergunta ela é inversa, né? Ela diz: qual o capital, dado que o montante será 3.000? Então, o montante de 3.000, que ele vai ser produzido por um determinado capital, ficará aplicado durante 10 meses a uma taxa de 2,5% ao mês. Então, o nosso X da questão foi esse valor aqui de 2.400, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Aqui a gente vai trabalhar outras aplicações. Um capital aplicado por 6 meses, a juros simples de 2% ao mês, gerou um rendimento de 600. Qual o valor do capital? Notem que aqui a gente tem um enunciado bem parecido com o exemplo 1, só que ao invés de falar montante, no lugar de montante, melhor dizendo, ele trabalha rendimento. Então não é mais o montante aqui que ele está dando para a gente, e sim os juros, o valor dos juros. Vamos aqui aos dados. Os juros 600, o tempo de 6 meses, a taxa de 2% ao mês, e pede para que a gente encontre aqui o capital. Vamos pensar aqui nas fórmulas que a gente tem. A fórmula principal, a gente precisaria ter montante, nós não temos. Apesar de ter taxa e tempo, faltaria montante. Na fórmula secundária, a gente tem capital igual a montante menos juros, não temos montante, então não poderíamos usar essa fórmula. E olha só a terceira e última fórmula que a gente tem, capital igual a juros sobre IN. Bom, a gente tem os juros, a gente tem a taxa e tem o tempo também. Vamos para a resolução usando a fórmula que mais se adequa à questão, né? No lugar do juros 600, a taxa 0,02. Então, para calcular a taxa de juros, lembrando que ela virá para cá em formato decimal. Como foi que a gente achou? Dividimos 2 por 100, né? 2% quer dizer 2 por 100, 0,02, exatamente o valor que está aqui, ó, vezes 6. 6 vezes 0,02 dá 0,12. 600 dividido por 0,12, chegamos a um capital de 5.000. Veja, você pode optar também em fazer a fórmula geral mesmo, aqui a fórmula acumulada dos juros, né? Sem que você faça a derivação. Você pode vir por aqui também, ó. Juros é igual a 600, o capital é que a gente quer encontrar, a taxa 0,02, explicamos agora há pouco como calcular, e o tempo de 6. Então veja, a letra C, ele vai ficar isolado, está isolado, tá vendo? E eu vou passar esses dois valores aqui, que estão multiplicando, dividindo por 600 aqui, ó. Então, 600, 0,02 vezes 6. Veja que isso aqui é exatamente igual a isso aqui. A diferença entre uma e outra é que nesse caso aqui você demora um pouco mais e aqui você encurtou. Mas lembrando que essa fórmula é derivada dessa outra aqui. Vamos continuar? Então, a gente multiplica aqui primeiro, dá 0,12, 600 dividido por 0,12, chegamos aqui a um valor de 5.000. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vamos continuar, pois temos uma segunda videoaula e aguardo todos vocês lá. Um abraço e até lá!